Mais de 16 milhões de brasileiros adultos, 8,1%, sofrem de diabetes e a doença mata 72 mil pessoas por ano no Brasil, revela um relatório da Organização Mundial de Saúde. O relatório da OMS conclui que 422 milhões de adultos em todo o mundo viviam com diabetes em 2014, 4 vezes mais do que em 1980. O diabetes é uma das doenças que mais tem aumentado sua incidência em todo o mundo. Diabetes é uma disfunção metabólica em que o nosso corpo não consegue mais produzir insulina suficiente para organizar a taxa metabólica de glicose no sangue. Existem 2 tipos de diabetes. A tipo 1, a pessoa geralmente já nasce com essa deficiência na produção de insulina e corresponde a mais ou menos 5% do total de diabéticos. A grande maioria é do tipo 2, que é com o excesso do carboidrato ingerido ao longo dos anos, cria uma certa deficiência na produção de insulina, gerando uma descompensação da taxa de glicose. De acordo com a nutricionista funcional, a diabetes tipo 1 não pode ser evitada. Tipo 1, a pessoa já nasce com essa deficiência enzimática na produção de insulina. A tipo 2 a gente consegue evitar com exercício físico e dieta adequada. Dia 14 de novembro foi o Dia Mundial do Diabetes, uma data muito importante, principalmente para as novas descobertas. Os novos estudos têm mostrado cada vez mais que a resistência à insulina é a grande base para as demais doenças que acometem a população, como, por exemplo, colesterol elevado, triglicérides elevado, gordura no fígado e até mesmo câncer. Então, prevenindo o excesso de glicemia e o possível diabetes, a gente consegue controlar e prevenir todas essas doenças. Mas afinal, o que é a resistência à insulina? Quando a pessoa come muito carboidrato por um período muito grande, anos, comendo demasiadamente, e o nosso corpo não consegue mais dar conta de produzir tanta insulina para captar essa glicose dentro do sangue e colocar dentro da célula. E daí a taxa de glicose fica elevada, gerando essa resistência à insulina e um possível diabetes. A nutricionista passou algumas dicas para evitar a resistência à insulina e o diabetes. A alimentação do brasileiro é composta basicamente de 60% de carboidratos. Isso numa dieta de 2.000 calorias equivale a mais de 1.000 calorias. Então a dica é reduzir para cerca de 40%, reduzir um pouco o consumo desse carboidrato, dando prioridade para proteínas e gorduras boas. Por exemplo, no café da manhã, diminuir o açúcar do café, diminuir o uso de achocolatados nos leites, que são grandes fontes de açúcar que muitas vezes a gente não percebe. Ao invés de comer 2 fatias de pão, mesmo integral, reduzir para 1 e acrescentar uma proteína, por exemplo, umas castanhas ou um ovo nessa fatia de pão, uma fatia de queijo, um patê de frango, por exemplo. No almoço e no jantar? No almoço e no jantar dá muita preferência a vegetais, que muitas vezes o brasileiro acaba deixando de lado, e diminuindo um pouco do arroz e do feijão para aumentar esse consumo de vegetais. Pode ser cozido ou cru mesmo, e sempre tendo uma proteína de boa qualidade, uma carne, um ovo. Não podemos esquecer dos lanches da manhã e da tarde. Muitas vezes as pessoas acabam optando por carboidratos, que são mais fáceis, como novamente o pão, uma bolacha, até mesmo uma fruta, né? Mas isso é o quê? É carboidrato simples. Então dá mais preferência para fontes de gorduras, como por exemplo as castanhas, amendoim, um meio abacate, azeite de oliva, né? Comer uma fatia de pão, por exemplo, torrado com azeite de oliva no lugar de uma margarina, é uma gordura boa que vai dar saciedade e diminuir a inflamação. Bom, nós falamos toda essa parte aí de comida agora. E a parte líquida, por exemplo, sucos, chás? A gente tem que tomar muito cuidado para não substituir água por sucos. O problema de muitos brasileiros tá com sede, vai lá e toma um suco. O suco é rico em frutose, que também vai dificultar a ação da insulina. Então ele pode ser sim consumido, mas com moderação e não diariamente. E tem os chás, né? A gente, por exemplo, pode incluir o chamate sem açúcar. O chamate tem cafeína, que é um estimulante, tem antioxidantes, que vai ajudar no combate da gordura corporal. Se for sem açúcar, está liberado. Outra orientação repassada pela nutricionista com especialização em nutrição esportiva é em relação à prática de exercícios físicos. O músculo utiliza a glicose para produzir energia para o exercício físico. Isso ajuda a controlar muito a glicemia. Então é uma indicação muito importante para controle do diabetes e até mesmo para prevenir essa resistência à insulina. E um estudo realizado no início do mês pela Universidade do Tennessee
comparou duas abordagens dietéticas para o controle do pré-diabetes. Eles pegaram uma população de pré-diabéticos, dividiram em 2 grupos. Os 2 grupos consumiram dietas com baixa caloria, ou seja, para emagrecimento. A diferença foi a composição da dieta. Então, um grupo consumiu mais carboidratos e o outro consumiu um pouco menos, 55% e o outro 30%. No final de 6 meses, o grupo que consumiu menos carboidratos, 100% conseguiram reverter o pré-diabetes, sendo que no outro grupo, apenas 4%, ou seja, 1/3 do grupo, conseguiu reverter o processo.